Sahaim Tovim, Shalom, Shalom, aos meus amigos judeus, hebreus, israelitas. Mais uma vez vou ler a Tanakh, da editora Sefer, no livro de 1 Reis, capítulo 9, Melachim Aleph, Perek Tet, ou seja, capítulo 9. Vaihi kehaloti Shelomo, livenoti eti beiti Adonai, ve'eti beiti Hameler ve'eti kol cheseki Shelomo asher chafetz la'asoti. Vayar Adonai el Shelomo sheniti ka'asher nira elavi begivon. Vayomer Adonai elavi shamati eti tefilatecha ve'eti techinatecha asher hiticha nanta lefanai ikedashti eti abaiti azi asher banitach lasum shemi sham ad olam vehayu ene velibi sham kol hayamim ve'ata im telech lefanai ka'asher halam David avicha betam levavi uveyosher la'asot kechol asher tisiviticha chukai umishpatai tishmor. Vahakimoti eti kise mamlachtecha al Israel leolam ka'asher dibartich adi al Davidi avicha lemor lo ikareti lecha ishi me'al kise Israel. Im shovi teshuvu atem uvenechem me'acharai velo tishmiru mitzvotai chokotai asher natati lifnechem vachalachtem va'avadetem Elohim acherim vehishtachavitem lachem vehirati et Israel me'al pene adama asher natati lachem ve'eti abaiti asher hikidashitich lishmich asha lach me'al panai vehaya Israel lemashal velish ninach bechol ha'amim ve'abaiti aze ihye elion kol over alavi ishom ve'shareki ve'amru alme asa Adonai kacha la'aretz azoti ve'labaiti aze ve'amru al asher azevu et Adonai Elohechem asher hotzi et avotam me'eretz Mitzrayim vayechazikuch be'elohim acherim va'ishtachavu lachem vayavdum al kol hevi Adonai alechem et kol ara'a azoti. Vayhi miketze ezrim shana asher banach Shlomo et shene abatim eti beiti Adonai ve'eti beiti Hameler Hiram meler tzor nasa eti Shlomo va'atze arazim uva'atze ve'roshim uvazacha vilecho hefetziso az iten Hameler Shlomo lechiram ezrim
Ir be'eretz Agalil. Vaitse Hiram Mitzor lirot eti Hearim asher Natan lo Shelomo velo Yasheru be'enavim. Vayomer ma Hearim ha'ele asher natatach li achi Vaikra lachem eretz kavul adi hayom alze. Vaishlach Hiram lameler mea ve'ezrim kikar zachavim veze devar hamas asher he'ela hameler Shelomo livinoti et beiti Adonai ve'et beto ve'eti Hamilo ve'eti Chomati Yerushalayim ve'eti Chatzor ve'eti Megiddo ve'eti Gazer. Paro meler Mitzraim Allah vailkodi eti Gezer Vaisrefach ba'eshi ve'eti Akenaani Ayoshevi ba'ir Haragi Va'itena Shiluchim Levito esheti Shelomo. Va'iven Shelomo eti Gazer ve'eti be'iti Choron Tachton ve'eti Ba'alata ve'eti Tadimor Bamidibar Ba'aretz ve'eti kol are amis kenoti asher hayol li Shelomo ve'eti ade arechevi ve'eti are aparashim ve'eti chesheki Shelomo asher chashaki livenoti Birushalayim uvalvano uvechol eretz memshalto kol ha'am hanotar mi Aimori Ahiti Aperizi Ahivi ve'hayevusi asher lo mibene Israel emam benechem asher noteru acharechem ba'aretz asher lo yachelu bene Israel lechacharimam vaya'alem Shelomo lemaz ovedi adi hayom aze umibene Israel lo natan Shelomo avedi ki hem anshe amilchama va'avadavi ve'saravi ve'shalishavi ve'sari richbo ufarashavi elech sari anitzavim asher al amelacha li Shelomo 55 meot arodim ba'am ha'osim ba'melacha ach pati paro aletach meir David el betach asher bana la az banach eti hamilom ve'elach Shelomo shalosh peamim bashana oloti ushelami al amizbeach asher bana ladonai ve'aketer ito asher lifini Adonai ve'shilem eti abaiti va'oni asa ameler Shelomo be'etzion gever asher eti eloti al sefati yam sufi be'eretz Edom. Vaishlach Hiram
oni eti avadavi anshe oni oti yode hayam im avide shlomo vayavo ofira vaikehu misham zacha ve'arba me'oti ve'ezrim kikar vayaviu el hameler Shlomo. Tradução. E quando Shlomo acabou de construir a casa do Eterno, o palácio do rei, tudo que Shlomo desejou e quis fazer, o Eterno tornou a aparecer a Shlomo como lhe havia aparecido em Givon, e o Eterno lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que suplicaste perante mim. Santifiquei a casa que construíste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão lá todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou David, teu pai, com inteireza de coração e sinceridade, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei a Davi teu pai, dizendo: não deixará de haver um descendente teu sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos deixarem de seguir-me e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, os quais pus diante de vós, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então extirparei Israel da terra que lhes dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será motivo de ditado e zombaria entre todos os povos. E esta casa será tão exaltada que todo aquele que passar por ela ficará pasmo, assobiará e dirá: por que o Eterno agiu assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porque deixaram o Eterno seu Hashem, que tirou os seus pais do Egito, e se apegaram a deuses alheios, curvaram-se perante eles e os serviram. Por isso o Eterno trouxe todo este mal sobre eles. Ao fim dos 20 anos em que Shlomo construíra as duas casas, a casa do Eterno e o palácio real, como Hiram, o rei de Tiro, havia trazido a Shlomo madeira de cedro e de cipreste e ouro conforme todo o seu desejo, o rei Shlomo deu a Hiram 20 cidades na terra da Galileia. E Hiram saiu de Tiro para ver as cidades que Shlomo havia dado a ele, porém não lhe agradaram. E disse: que cidades são estas que me deste, meu irmão? E chamaram-nas de terra de Cavul, Lamacenta, até hoje. E Hiram enviou ao rei 120 talentos de ouro. E a razão do tributo que o rei Shlomo impôs foi para construir a casa do Eterno, o seu palácio, a Milo, a muralha de Jerusalém, Hatzor, Megido e Gezer. Porque o faraó, rei do Egito, havia subido e tomado Gezer, queimando-a e matando os Kenanim, que moravam na cidade, e dado-a em dote a sua filha, mulher de Shlomo. Pelo que Shlomo reconstruiu Gezer e a baixa Bet-Horon, e Baalate e Tadmor, no deserto próximo àquela terra, além de todas as cidades armazéns que Shlomo tinha, e as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e tudo que Shlomo desejou quis construir em Jerusalém, no Líbano e em todas as terras sob o seu domínio. A todo o povo que restou dos Emorim, Hitim, Perizim, Rivim e Ebuzim, que não eram dos filhos de Israel, e os seus filhos que restaram na terra depois deles, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Shlomo lhes impôs tributo de trabalho e serviu até hoje. Mas dos filhos de Israel, Shlomo não fez servo algum, pois eram homens de guerra. Seus criados, seus príncipes, seus comandantes e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. E os chefes dos inspetores que estavam sobre a obra de Shlomo, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra, eram 550. Quando a filha do faraó subiu da cidade de David para a casa que ele havia construído para ela, então ele construiu a Milo. Shlomo oferecia
3 vezes por ano, ofertas de elevação e oferendas de paz sobre o altar que construiu ao Eterno, e queimava incenso sobre o altar que estava perante o Eterno. Assim completou a casa. E o rei Shlomo construiu navios em Etzion-Geber, nas proximidades de Elot, às margens do mar de juncos, na terra de Edom. E Hiram enviou os seus servos marinheiros que conheciam o mar, com os servos de Shlomo nos navios, e eles foram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro que trouxeram ao rei Shlomo.